Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, pode sentar. Caríssimos fiéis, eis que estamos hoje no dia da festa da Epifania, uma festa importantíssima que liturgicamente se equipara à festa do Natal. E mais que isso, historicamente, no início da igreja era uma festa até mesmo mais importante que o Natal, e no Oriente ainda é uma festa mais importante que o Natal. Afinal de contas, trata-se da festa da manifestação da divindade do Verbo encarnado. No dia de Natal, Nosso Senhor nasce, o Verbo encarnado nasce, mas é no dia da Epifania que ele se revela como o Messias prometido às nações. E se revela justamente através de 3 milagres. Primeiramente, da adoração dos magos, conduzidos pela estrela até o local do nascimento de Nosso Senhor, mas também na teofania, na manifestação de Deus Pai e do Espírito Santo com Deus Filho, no batismo de Nosso Senhor no Jordão e também no milagre das bodas de Caná com a transformação da água em vinho. Nosso Senhor revela então, nesses 3 milagres que são comemorados pela liturgia no dia de hoje, a sua divindade. E talvez nós nos lembremos do Evangelho do último domingo do ano litúrgico, do 24º domingo depois de Pentecostes, que, diga-se de passagem, é quase o mesmo do primeiro domingo do Advento, que tratava da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que será com potestate magna et majestate, com grande poder e majestade. O capítulo do Evangelho de São Mateus, que é a liturgia daquele último domingo, se serve, diz: este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Mas, em seguida, nós ouvimos o evangelista acrescentar o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. E não é em vão que nos recordamos hoje do Evangelho do fim do mundo, porque se na segunda vinda haverá um sinal no céu que causará choro de todas as nações, apesar da doutrina católica ter sido pregada a todos. Hoje, na festa da Epifania, a Santa Romana Igreja comemora os primeiros sinais, as primeiras manifestações de Nosso Senhor ao mundo, isto é, a adoração dos Reis Magos, o batismo no Jordão e o primeiro milagre nas bodas de Caná.
Assim, até chegar o dia em que aparecerá no céu o sinal que anuncia a segunda vinda do Redentor, e não houver mais tempo para as nações se converterem, é preciso considerar que desde a sua primeira vinda, nosso Senhor não cessa de operar sinais para atrair a si as nações. E é por isso que o introito de hoje diz: eis que vem o Senhor dominador, et advenit dominator dominus, porque o menino que se manifestou aos magos é o mesmo que há de se manifestar com glória e majestade no último dia. Mas se nosso Senhor não cessa de se manifestar desde a sua primeira vinda, então não apenas as nações, mas também cada um de nós não estará desculpado por ter correspondido tão imperfeitamente à graça. Meus caros, enquanto no mistério do Natal vemos os anjos evangelizando os pastores sobre o nascimento do Salvador, hoje no mistério da Epifania, nós vemos uma estrela guiando os magos. Ao que devemos interpretar, segundo o comentário de São Gregório Magno nas Matinas, que as profecias convêm aos que têm fé, enquanto os sinais convêm aos que ainda não a têm. Mas seja por profecias, seja por sinais, importa notar que tanto os pastores quanto os magos foram advertidos do nascimento do Salvador. Assim como diz São Paulo a Timóteo, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É verdade, porém, que Deus nosso Senhor não pode querer a salvação, por exemplo, dos condenados. Mas antes que fossem condenados, ou melhor, fazendo a abstração da sua condenação, podemos guardar o sentido universal do versículo e afirmar com São Paulo que Deus quer a salvação de todos. Ainda que, diante da sua obstinação, não queira mais salvá-los, mas condená-los, uma vez que a morte os encontrar em pecado grave. Na doutrina de São Tomás, Deus quer a salvação de todos por vontade antecedente, isto é, antes de considerar as circunstâncias da vida de cada um, e não por vontade consequente, isto é, após ter considerado o rumo em que a vida de cada um teve. O que significa que ao longo de nossa vida, enquanto houver tempo de nos salvarmos ou de nos perdermos, nosso Senhor nos dará graças atuais em ordem à nossa salvação, normalmente respeitando as circunstâncias particulares de nossa vida. O que nos faz pensar novamente no comentário de São Gregório. Aos pastores que tinham a fé, Deus enviou os anjos. Aos magos, que eram pagãos, a estrela. É claro, caríssimos, que a aparição de um anjo ou de uma estrela certamente não deixa de ser algo extraordinário. Prova de que aos pastores e aos magos a providência quis confiar graças maiores. Em contrapartida, ouvimos também no Evangelho que a estrela guiou os magos até Jerusalém, quando desapareceu, obrigando-os a interrogarem os judeus sobre o nascimento do Salvador. Estes, por sua vez, após terem consultado as Escrituras, concluíram que ele deveria nascer em Belém de Judá. Mas os únicos a se dirigirem até o lugar do seu nascimento foram os magos, e não os judeus.
Ao comentar este episódio, Santo Agostinho nota que os judeus apenas conservavam os livros sagrados, porque enquanto permaneciam cegos para o seu sentido, foram os magos que deles receberam a instrução. Assim, podemos facilmente concluir que a providência deu aos judeus, pela visita dos magos, a ocasião, ou melhor, a graça, de renunciarem à sua cegueira e fazerem um ato de fé no Messias. Graça esta que eles, em sua perfídia, preferiram rejeitar. Apesar disso, o evangelista acrescenta que Herodes simulou o interesse em adorar o Messias, pedindo aos magos para retornarem após tê-lo encontrado, o que o torna ainda mais culpado, pois enquanto os judeus simplesmente não quiseram adorar Herodes, por sua vez, quis assassinar o menino Deus. Dito isso, pouco a pouco, o mistério da Epifania se desvenda para nós e se converte no mistério da ação da providência na história. Deus quer nos salvar e, para tanto, Ele nos dá sem cessar, ao longo de toda a nossa vida, graças atuais para alcançarmos a nossa salvação. Mas se aos anjos e aos magos esta graça foi extraordinária, uma clara manifestação de Deus, para nós outros, esta manifestação é ordinária e se dá pela voz da consciência, pela oração, pela pregação de nossa Santa Madre Igreja, pelos exemplos e pela intercessão dos santos e do nosso próximo e por toda e qualquer via de que a providência quiser se servir para alcançar uma graça atual, como a consideração da beleza de uma igreja ou da leitura de bons livros católicos. Nesta festa da Epifania, devemos concluir que Deus também se manifesta ordinariamente a nós. E enquanto os magos viram a estrela e a seguiram, sonharam por uma inspiração divina e obedeceram, devemos pedir a mesma graça de executar fielmente com a vontade aquilo que nosso Senhor apresentar à nossa inteligência, como diz a oração da pós-comunhão, alcançar com o Espírito purificado os mistérios que nós celebramos. Afinal, meus caros, se considerarmos que nosso Senhor se manifesta ordinariamente em nossa vida, dando-nos sempre graças atuais para alcançarmos a nossa salvação e crescermos na graça santificante, perderão importância para nós aparições não aprovadas pela Igreja, casos de exorcismo que apelam mais à nossa curiosidade, pretensas profecias anônimas ou o simples desejo de receber dons extraordinários que fazem os católicos contaminados pela heresia pentecostal, porque, como fazem os católicos contaminados pela heresia pentecostal, porque além da curiosidade, vaidade e ilusões a que estamos expostos procurando manifestações preternaturais ou sobrenaturais, esquecemos-nos de que são apenas as graças ordenadas à justificação da alma que realmente importam. E como a graça não se vê, devemos nos conformar à luz da fé, até que cheguemos, como diz a coleta da missa, a contemplar o esplendor da majestade divina. Justamente, a graça de Deus, o Espírito Santo, se manifesta no interior de nossa alma, na discrição e no silêncio de Deus.
A graça que importa para nós não faz barulho. A nossa justificação não é uma justificação indiscreta, não é barulhenta, não tira de nós o uso da inteligência, não é irracional. A graça de Deus agindo em nós não nos faz grunhir como animais selvagens, não nos faz perder os sentidos e se remexer no chão como fazem os hereges pentecostais. Justamente, não devemos nos preocupar com manifestações extraordinárias, uma vez que quando as pedimos, como dizem os bons autores e como ensina a Santa Igreja, quando nós as pedimos, nós estamos pedindo não a Deus, mas ao demônio. Não obstante, se é certo que nosso Senhor se manifesta ordinariamente a nós, dando-nos graças atuais em ordem à nossa salvação e santificação, podemos tirar desse princípio um certo consolo diante desta crise sem precedentes pela qual a Santa Romana Igreja passa nas últimas décadas e que se intensifica nos últimos tempos, nos últimos meses, com uma manifesta apostasia silenciosa nas próprias fileiras da Santa Igreja, diante das ações contrárias à fé, contrárias à própria lei natural das autoridades eclesiásticas e das próprias autoridades que deveriam nos guiar e deveriam defender a fé na própria suma cátedra da Igreja. Com efeito, porque são tão poucos os que buscam a Deus e se convertem? Porque se encontra a verdadeira fé, a verdadeira liturgia restrita a um rebanho tão pequeno, diante da apostasia das nações, diante do abandono do verdadeiro culto de Deus e da verdadeira doutrina católica, dentro da própria Santa Igreja. Certamente não é por falta de graça, mas por falta de uso da inteligência e da retidão da vontade. Visto que nosso Senhor não pode falar a uma sociedade animalesca, entregue às paixões, que obedece aos seus instintos animais e não à inteligência. Visto que Deus não vai ser ouvido por fiéis que estão mais preocupados em saber quando que vai ser o fim do mundo, que estão mais preocupados em escutar as mais estranhas revelações privadas, em que estão mais preocupados com profecias anônimas, ou então que estão mais preocupados com se remexer com grunhidos animalescos no chão. Quando é a curiosidade que fala mais alto, quando é as preocupações com verdadeiras
quando mais alta é a preocupação com revelações privadas, que mais se assemelham a superstições de cruzamento com pipoca e galinha, ou então com tantos dias de trevas, com velas de cera de abelha abençoadas num determinado instante, com uma determinada água, com um determinado padre, ou então com demônios batendo na porta da casa, imitando vozes de familiares, com profecias que parecem que são hereditárias. Em um determinado instante é terceiro segredo de Fátima, em determinado instante é Padre Pio, em determinado instante é Beata fulana de tal. Quando essas preocupações falam mais alto, é a inteligência que é jogada no lixo. E com fiéis que jogam seu cérebro no lixo, ignorando o catecismo e preferindo grunhir no chão, revelações privadas, ou então antenas 4G, chips da besta, ou então saber quem é o anticristo, se é o CEO da Google ou o CEO do Twitter, o cérebro já foi jogado no lixo há muito tempo. E Deus não vai falar a pessoas que vivem a heresia pentecostal do carismatismo ou transformaram a tradição em um carismatismo com outra cara. Porque esses pretensos tradicionais que ficam pulando de revelação privada em revelação privada, que estão procurando fugir para o meio do mato por causa do anticristo, ou que então acham que um sacramental é absolutamente necessário para a salvação da alma, na verdade, estão vivendo um carismatismo com outra roupa. E isso não é católico. Pretensa renovação carismática católica não é católica e não é renovação. É heresia. Heresia pentecostal infiltrada na igreja, falando com todas as palavras. E se o revestimento exterior é outro, é pretensamente tradicional, mas o sentimentalismo e a curiosidade se sobrepondo à inteligência e as revelações se sobrepondo à doutrina, isso não é católico. Pois bem, se nós sairmos agora desta capela e consultarmos um cidadão qualquer de passagem à nossa frente, interrogando-o sobre o sentido da existência, sobre a brevidade dos prazeres e da posse dos bens materiais, sobre a existência da verdade, da alma imortal ou da vida eterna, que reação esse nosso interlocutor hipotético teria? Provavelmente seria uma reação de grande espanto. Todavia, nenhum de nós pode se fazer de surpreso com essas questões, porque elas são fundamentais para a existência humana. Se há questões que não podem ser esquecidas ou preteridas, são justamente aquelas relacionadas à finalidade da nossa existência. Mas se perguntássemos sobre qualquer outro assunto, a localização de um endereço, ou então a opinião do nosso interlocutor sobre o atual governo, ou então sobre as chances de um determinado time, como por exemplo o Paraná Clube
adentrar a zona de acesso para o campeonato, dificilmente haveria surpresa. O que mostra o quão grave é a crise atual, pois os nossos contemporâneos se arriscam a viver dia após dia sem se interrogarem sobre o sentido da vida, de forma que a vida se torna cada vez mais um fardo insuportável, já que naturalmente possui tribulações, e essas serão vividas sem um sentido. Afinal, se toda a existência se encontra em simplesmente ganhar dinheiro para não morrer de fome, ou então, se toda a existência se resume à questão política atual do Brasil, ou se toda a existência se resume ao Paraná ter uma vaga na 4ª divisão do Paranaense, de fato, a vida se torna desesperadora e insuportável. E podemos ver aí a razão pela qual a nossa sociedade dá tanto valor aos animais. Porque nossos contemporâneos se esqueceram que têm alma imortal e vivem de fato como animais. E os semelhantes se reconhecem. Os nossos contemporâneos, na verdade, não elevaram os animais, mas se rebaixaram a eles. E se rebaixaram mais especificamente aos porcos, indo atrás unicamente dos prazeres do chiqueiro da sociedade que nós vivemos. Eles vivem no meio do estrume e são incapazes de olhar para a eternidade, como os suínos são incapazes de olhar para cima. E assim, meus caros, é por essa razão que nós católicos não podemos aceitar, em hipótese alguma, a solução proposta por pseudo-eruditos desde o século XIX, quando surgiram os primeiros estudos de religião comparada, e a tentativa de se encontrar a seiva comum entre todas as religiões, aquilo que eles chamam de unidade transcendental das religiões, teoria muito em voga atualmente no Brasil, sobretudo entre os meios ditos conservadores ou de direita, que nada mais é que a direita do capeta. Com efeito, os limites geográficos da religião católica, desde os seus primórdios, ou a apostasia moderna, não são a prova de que devemos encontrar religiões paralelas, pelas quais também seria possível o acesso à salvação, uma vez que a maior parte dos homens não ouviu falar de Nosso Senhor. Muito menos encontrar valores conservadores comuns às religiões. O mistério da Epifania mostra que Deus se revela. Mas enquanto um Herodes quis matar o Messias, 3 reis vieram de muito longe para adorá-lo. Enquanto os pastores, em sua simplicidade, ouvem os anjos, os pérfidos judeus, em seu orgulho, não cumprem as Escrituras. Meus caros, a ação da providência não deixará de ser para nós um mistério insondável. Porém, se o homem não quer ouvir a voz de Deus na inteligência, não culpemos o menino Jesus por não ter se manifestado com poder e majestade em sua primeira vinda. Mas peçamos perdão por nós passarmos tantos anos até o presente dia, fechando os olhos diante da fulgurante luz da verdade revelada. Verdade esta que se manifestou na Epifania e que continua se manifestando todo dia a nós, ordinariamente, e que é pregada pela Santa Romana Igreja, apesar da infidelidade dos seus pastores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.